E aí, galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Dois Devs. Faz muito tempo que eu não faço vídeo aqui, e eu pretendo voltar a fazer vídeo esse ano. Porém, hoje eu vou falar de uma coisa que eu tô vendo muita gente, digamos assim, se aperreando, né, ficando muito nervosa, e é o fato de IA tá tomando tudo, né? E a IA finalmente vai tomar os nossos empregos. Eu não tô imune disso, tá? Eu realmente fico ansioso algumas vezes, ainda mais quando eu vejo um vídeo no YouTube de alguém falando que acabou para nós, nosso tempo já passou, estamos obsoletos. Mas eu quero dizer para vocês aqui que todos eles estão errados. IA não vai substituir a gente. E ainda digo mais, IA vai fazer com que a gente tenha mais oportunidades de emprego ainda. Por que que eu digo isso? Eu vou mostrar daqui a pouco um artigo para vocês que eu traduzi aqui ironicamente no chat GPT. Mas primeiro eu quero falar para vocês um pouco sobre de onde eu tiro isso, né? Eu trabalho na área de software há acho que 20 anos já. Eu comecei programando em Delphi. Eu até escrevi aqui para não me perder da minha história, porque tem coisa que eu nem lembro direito. Quando eu comecei programando em Delphi, era cliente-servidor. Era tipo, a gente instalava os, os, o software, a gente levava o pendrive lá no computador do cliente, instalava e eles comunicavam com o servidor que estava em algum lugar. Geralmente estava dentro do próprio cliente, numa máquina que o cliente reservava para a gente. Então, assim, era bem precário. Lógico que existiam outras formas de trabalhar com Delphi, tá? Mas logo quando eu comecei, eu fazia muito isso. A gente desenvolvia o produto e a gente levava na lojinha do cliente ou no departamento da empresa que o cliente que tinha contratado, instalava lá, ou às vezes dava um CD para ele com o instalador, e muitas vezes o servidor a gente também instalava no próprio cliente, mas algumas vezes a gente instalava o servidor nas nossas máquinas dentro do nosso da empresa que a gente trabalhava, no caso a empresa que eu trabalhava. E aí eu lembro que nessa época Java já bombava um pouco e eu estava estudando Java ainda, porque eu já programava com Delphi, mas eu estava estudando Java porque eu queria migrar para essa plataforma nova, né? Eu queria trabalhar com web. E eu lembro que nessa época não se falava que a web ia substituir desenvolvedores e tal, mas se falava que ia possibilitar com que muito mais gente tivesse acesso aos sistemas, os sistemas podiam ser agora rodar em todos os computadores, a gente não precisava mais instalar em lugar nenhum, e isso era maravilhoso para a gente, né? Para mim, principalmente, que ia no cliente instalar lá com pendrive. Só que programar para web em Java, inclusive quando eu comecei a trabalhar com Java, eu comecei a trabalhar com Java desktop. Então eu ia lá, fazia as programinhas em Swing, com NetBeans, e continuava instalando às vezes no cliente. Mas invariavelmente eu comecei a trabalhar com web. E uma coisa que eu percebi logo de início foi que a complexidade aumentou muito. E um tipo de software que às vezes 2 ou 3 pessoas faziam, agora eu precisava de 10 pessoas para fazer. Eu lembro que a empresa que eu fui trabalhar, ela tinha uns prazos muito absurdos, assim, porque foi logo quando o Spring começou, o Spring é um framework web para Java. Quando o Spring começou a fazer muito sucesso e a gente começou a sair do J2EE para o Spring, era o lançamento do Java 5, e a gente começou a usar anotações, já facilitava muito a configuração do projeto. A gente saía um pouco daquele de configurações em XML para configurações com anotações, e muita gente nessa época já começou a dizer, não, agora com o Spring a gente não vai precisar de tantos desenvolvedores, e a gente vai ter uma produtividade muito maior com o Spring. E eu vou te falar, não foi isso que aconteceu. E eu posso dizer, sendo bem sincero, que as coisas sim ficaram mais fáceis, mas a complexidade do que a gente fazia aumentou. Então, ficou elas por elas. Lá para 2010, mais ou menos, Rails já estava bombando. Lembrando que o Rails é um framework web para Ruby, que foi lançado acho que em 2005, mas teve muita gente que adotou ele logo no início e tal, mas eu não fui uma dessas pessoas. Lá para 2010, 2011, eu abri minha própria startup e a gente começou a fazer software em Rails. E realmente eu senti um ganho de produtividade muito grande.
E a ideia do Rails, muita gente começou a falar nessa época que, pô, agora o software que eu precisava de 20 pessoas, eu consigo fazer com 5 pessoas. E a verdade não foi bem isso que aconteceu, né, a gente não houve uma queda de contratação de desenvolvedores, porque a empresa usava Rails. O que aconteceu foi que, houve um boom de contratação de desenvolvedores que sabiam Rails e Ruby, porque, mais uma vez, a complexidade dos projetos aumentou devido ao fato de que agora talvez a gente tivesse uma ferramenta que fosse mais rápida de desenvolver um software. No fim das contas, o software não ficou no a gente não conseguia fazer o software mais rápido, a gente conseguia fazer softwares mais complexos. E lógico, um software, se você pegasse um software simples, ele talvez ficasse, pronto mais rapidamente. Mas o que acontece na indústria, invariavelmente é isso. Existe uma ferramenta que melhora a produtividade dos desenvolvedores e a complexidade do que se faz com ela aumenta, então você agora tem softwares mais complexos, porém você, não diminui a quantidade de desenvolvedores mesmo com uma ferramenta como o Rails. E eu espero que vocês estejam entendendo aonde eu quero chegar com isso, que depois dessa fase de Rails, veio uma fase chamada No Code. Começaram a aparecer ferramentas no code, em tudo quanto era canto do mundo, aparecia algum vídeo de alguém dizendo que o no code ia substituir os desenvolvedores. Todo desenvolvedor agora ia parar de existir, porque essa ferramenta no code agora vai matar todos eles. E o que aconteceu? Eu acho que nesse caso até foi diferente, né? Ninguém adotou essa merda desse no code. E o que aconteceu foi que algumas ferramentas pipocaram de no code que ajudaram um nicho específico de clientes, de pessoas que precisavam fazer softwares bem pontuais e pequenos e simples. E agora essa pessoa realmente não precisava mais do desenvolvedor, mas o desenvolvedor que fazia sua vida nisso, ele fazia sua vida numa camada de complexidade muito baixa, ao ponto que qualquer ferramenta talvez substituísse esse desenvolvedor. Para desenvolver software realmente, mais complexo, não foi o que aconteceu. No code não substituiu ninguém, nesse caso também não ajudou ninguém. E essa é a mesma coisa que tem acontecido agora com IA. IA não é uma ferramenta de no code, é muito mais avançado, tem muito mais possibilidade de substituir muitos trabalhos que mais simples que a gente já tem feito. Porém, é um bullshit. É um bullshit dizer que IA vai substituir desenvolvedores. E eu vou tentar meio que fazer o meu ponto aqui. Então, primeiro que para cada inovação que acontece, que alguém diz que a gente vai precisar de menos desenvolvedores, o que aconteceu durante a história é que a gente acabou precisando de mais desenvolvedores. Isso desde a década de 60. As linguagens elas foram ficando mais fáceis, digamos assim. Elas foram ficando o nível de processamento cognitivo que você tinha que ter para programar, ele foi diminuindo um pouco, porque as linguagens foram ficando melhores. E nem por isso a gente foi tendo diminuição da quantidade de vagas de desenvolvedores. O que aconteceu foi que a gente teve um boom de desenvolvedores. Então, o que vai acontecer com IA é basicamente a mesma coisa. O destino vai ser o mesmo, né? A IA vai facilitar muita coisa, já tem facilitado muita coisa. Quem usa o Windsurf Cursor já percebeu que dá para desenvolver mais rápido com IA, mas o que vai acontecer é que a gente vai começar a trabalhar cada vez mais em projetos cada vez mais complexos. Existe muita complexidade no mundo, muita coisa para se fazer software e que a gente não tem. A complexidade vai sempre aumentar e é como se você tivesse um disco, tivesse uma agulha do disco ali rodando. E esse é um exemplo bem de gente velha, né? Mas a agulha do disco ela vai avançando para dentro agora. Vamos supor que a complexidade está aumentando quanto mais você avança, mas não vai ser o fim do disco. A gente ainda vai ter muita música para tocar aí. E aí eu quero tentar pelo menos fazer o meu ponto aqui é que qualquer um que já trabalhou em projeto grande, um projeto mais complexo, ele consegue entender que existe vários níveis de complexidade ali, né? Não só código, tá? Mas no código, principalmente, o código ele se torna muito mais complexo, muitos componentes começam a trabalhar juntos, existe muita interdependência entre eles, mesmo que você tente fazer um software muito desacoplado. Isso acontece com o tempo. E
existe um emaranhado, e quando o software é mal feito, existe um emaranhado de código ali que se comunica com outros módulos e vira tudo meio que uma bagunça, né, uma sopinha de macarrão. Mas para quem já trabalhou com microserviços, por exemplo, sabe, da quantidade de complexidade envolvida em você se comunicar com outros serviços. Eu não vou entrar aqui nos pormenores, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Tem uma outra complexidade também, que é a complexidade entre pessoas, né? Múltiplos times trabalhando em issues que são muitas vezes interconectadas e que precisam ficar prontas ao mesmo tempo, às vezes. E acaba sendo quase impossível, que os desenvolvedores acabem, fazendo a melhor solução. Então, eles acabam optando por fazer caminhos diferentes para poder ter a solução pronta, mesmo que ela seja menos escalável ou que ela seja, de difícil manutenção no futuro. Isso, para quem já trabalhou com software em empresa grande, sabe que isso acontece. Não tem muito como fugir disso. Existe também o outros problemas. O problema do código, ele não é necessariamente o maior dos problemas. O maior dos problemas, talvez eu diria que seja entender o que é que você tem que codar, né. Você tem geralmente em empresas, você tem subgerentes, que tem team leaders, que tem equipes concorrentes dentro da empresa, que precisam produzir, porque eles precisam performar, eles precisam, toda empresa em 3, 4 meses tem um performance review e eu preciso performar bem no performance review e eu preciso concluir meu projeto. Então você tem uma luta entre equipes ali, brigando por projetos para poder fazer alguma coisa dentro da empresa até. Você tem também gerentes que querem lá que múltiplos setores trabalhem em conjunto, que criem soluções melhores para a empresa, mas às vezes a solução melhor ela vai gerar mais trabalho para um time do que para o outro, e aí um time precisa brigar por trabalho para poder aparecer bem no performance review no futuro. Esses são problemas que acontecem, que são bem relativos, não de código em si, mas de comunicação entre as pessoas e comunicação interpessoal mesmo, né. Então você tem muitas vezes dificuldade de saber o que codar, então você tem que alinhar com os stakeholders o que deve ser feito, tem que conversar com pessoas para entender como aquilo deve ser feito, você tem que delinear, criar um planejamento de como fazer aquilo, e tudo isso a IA não faz sozinha. E mesmo que ela um dia faça, não dá para você confiar numa máquina para fazer isso. Não dá para você não ter pessoas que vão ser responsáveis por gerenciar isso. E o que eu estou dizendo é o seguinte, não quer dizer que o nosso papel como desenvolvedor não vai mudar. Eu acho que o nosso papel como desenvolvedor vai sofrer uma mudança, assim como sofreu mudança de quando o pessoal programava em assembly para programar agora em linguagens mais de alto nível. Mas eu acho muito difícil que a IA substitua os desenvolvedores que estão trabalhando em projetos. Não, talvez ela substitua o desenvolvedor que faz um site, que faz uma landing page, talvez, mas para quem já trabalhou em qualquer projeto um pouco grande, sabe que é bem difícil, não pelo poder computacional em si de uma IA. A IA pode ter o poder computacional, ter uma janela de contexto gigante, mesmo assim se torna difícil por causa de todas essas outras, esses outros, digamos assim, problemas que a gente lida com eles de uma forma natural, porque a gente está acostumado. Eu vou ler aqui o trecho do artigo para vocês verem que não só eu que penso assim, né. Inclusive esse CEO, que é o CEO da Okta, é uma empresa que lida com autenticação e autorização. A Okta é muito famosa no meio enterprise, então eu vou ler esse pedaço aqui para a gente discutir sobre ele. Então eu traduzi aqui o artigo no chat GPT e eu vou ler aqui e a gente vai conversar, tá? Então, apesar do crescente clima de pessimismo na área, o CEO da Okta, o Todd McKinnon, não acredita na ideia que os engenheiros de software estão com os dias contados. E ele fala: "Eu simplesmente dou risada toda vez que eu ouço isso. Essa coisa de vamos ter menos engenheiros de software", disse McKinnon na entrevista ao Business Insider, é risível. O CEO da empresa de segurança e de identidade afirmou que acredita que o mercado de trabalho para engenheiros de software continuará crescendo nos próximos anos à medida que a revolução da IA avança. Daqui a 5 anos haverá mais engenheiros de software do que há hoje, afirma McKinnon. Os comentários de McKinnon surgem no momento em que a carreira antes estável dos engenheiros de software se tornou cada vez mais incerta, já que ferramentas de codificação com IA têm assumido muitas das responsabilidades antes atribuídas a profissionais iniciantes. Essa mudança levou alguns recém-formados em ciência da computação a buscarem mestrados às pressas, enquanto outros chegam a oferecer US$ 10.000 para quem os ajudar a conseguir um emprego.
McKinney disse ao Business Insider que está muito confiante em relação às perspectivas de trabalho na engenharia de software. E isso porque não é a primeira vez que a indústria enfrenta um momento de virada. Ele afirmou que em todas as eras de avanço da produtividade na área, da revolução dos PCs ao surgimento dos dispositivos móveis, a demanda por engenheiros de software continuou aumentando à medida que a economia se torna mais tecnológica. O CEO da Okta apontou que não faz tanto tempo ferramentas como compiladores, código de máquina e depuradores nem existiam. Em 78, segundo ele, poderia-se argumentar algo semelhante quando os compiladores surgiram. Ferramentas que traduzem código para uma linguagem que o computador consegue executar. Você poderia ter dito, Todd, não vai mais haver engenheiros de software, porque os compiladores escrevem 100% do código. Os compiladores geram todo o código binário que o computador executa. Em vez disso, os engenheiros de software subiram um nível, passaram a escrever códigos com sintaxe mais sofisticada que os tornaram mais produtivos. Ele prevê que o mesmo acontecerá agora com o IA assumindo mais de trabalho repetitivo. Eles vão subir de nível, vão gastar mais tempo pensando em design de sistemas mais amplos e em como sistemas interagem e conseguirão resolver problemas mais complexos. E eu aqui ainda digo o seguinte: durante muitos anos a gente ainda vai estar escrevendo código, não só pensando em designs mais amplos e complexos. A gente vai estar sim escrevendo código porque quando um projeto ele é grande demais, a IA simplesmente alucina, ela não consegue entender todos esses contextos, mesmo que a janela de contexto seja gigante. Ele também disse que quem acredita que a engenharia de software está com dias contados ignora o fato de que existe uma demanda infinita por automação e por ferramentas que aumentem a produtividade. Como eu falei, a maior parte do mundo ela não está informatizada ainda. Então existe muito trabalho para ser feito, muito software para ser construído. Segundo ele, isso significa que a demanda por novos produtos está crescendo mais rápido do que os ganhos de eficiência. Com os avanços tecnológicos, McKinney acredita que surgirão todos os tipos de novos casos de uso que ninguém imaginou ainda, e esses produtos precisarão ser criados por pessoas. Supor que engenheiros de software vão se tornar desnecessários é como supor que o lançamento do iPhone que ninguém mais precisaria desenvolver um aplicativo de comunicação. Ele citou o Snapchat como exemplo de uma ideia aparentemente aleatória que acabou se tornando uma grande plataforma social. Então vai haver uma nova geração de engenheiros de software, entre aspas, construindo coisas em torno desse novo arcabouço. Bom, eu não vou ler tudo aqui, mas você entendeu aonde eu quero chegar. Continue estudando, porque é muito provável que você vai ter vagas de emprego para trabalhar nos próximos 10 anos. Eu acho muito improvável que, a não ser que exista um breakthrough, que eu não acho possível nesse momento, eu acho muito provável que a gente perca os nossos trabalhos. A gente sim vai ter que acabar se especializando cada vez mais em outras áreas. Talvez a gente code menos, talvez a gente code coisas diferentes, talvez a gente sirva como um gerente ou um revisor de código, a gente não sabe. Mas não se preocupa que não é o Doomsday e a gente não vai perder todos os nossos empregos em 2026. Então é isso, eu espero que, sei lá, tenha diminuído a ansiedade de algumas pessoas aí, inclusive a minha. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, deixe os comentários, compartilhe aí com seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Valeu!